Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e essa é uma aula introdutória para a América Latina. Então, o segundo ano, eu peço para o segundo ano ter um pouquinho de paciência, porque a aula que eles teriam que assistir, dentro do roteiro era México, porque México entra como um dos atores aí, importantes atores econômicos do mundo. Mas eu pensei bem aqui, decidi como que os próximos conteúdos, todos eles têm relação com a América Latina. Então eu achei interessante fazer primeiro uma aula introdutória de América Latina e depois inserir o México. Então vocês vão ter duas aulas para assistir na quarta-feira e então vai ficar talvez um pouquinho a mais de conteúdo, mas depois vai poupar lá na frente. Beleza? Então vamos lá. Preparei uma aula bem legal, bem assim cheia de dados para a gente ter uma boa noção do que vem a ser a América Latina. Uma vez que eu percebo, por mais que a gente viva na América Latina, somos um país latino, em geral os brasileiros não nutrem muita admiração ou muita identidade pela América Latina, a maioria olha lá para o norte, acima do México, principalmente os Estados Unidos da América. Então, pensando nisso, trouxe aí uma aula bastante completa para a gente trabalhar com esses temas aqui. Percebam que essa é uma imagem que está muito presente, em várias cidades aqui da América do Sul, nas camisetas do turismo, Então é a inversão do mapa da América do Sul, do subcontinente da América do Sul, jogando o sul para o norte, certo? Então seria como aquela coisa, o nosso norte é o sul. Então é um exercício intelectual aqui interessante, que está presente dentro do nosso subcontinente. Começo nossa aula, abordando um ponto de vista de um dos grandes poetas aqui do nosso subcontinente, Pablo Neruda. E Pablo Neruda certa vez disse, gostamos de ser chamados de continente da esperança. Essa esperança é como uma promessa de paraíso, uma nota promissória cujo pagamento é sempre adiado. Então, é uma coisa bem do que se diz a respeito do Brasil. Temos tantos recursos, temos tantas riquezas, mas o nosso país nunca consegue decolar, desenvolver-se plenamente, atingir sempre uma continuidade no que diz respeito a desenvolvimento econômico e social. Então, por que será, Então, eu acho que ao longo dessa aula, das próximas aulas, a gente vai conseguir captar um pouquinho do porquê, de que nós não conseguimos, nem como país, nem como subcontinente, ou pensando a América Latina como um todo, decolar de uma vez, certo? Então, vamos lá. Então, a partir do excerto da abertura, tem-se a questão do porquê, Então, trata-se, pensando a América Latina, um dos subcontinentes mais ricos do mundo, com uma extensa área agricultável, com riquezas mil, Entretanto, gente, temos problemas seríssimos que dizem respeito à desigualdade, contradições, e aí, motivada por essas duas últimas, temos a violência. A violência que é algo, parece que endêmico da América Latina. Então, isso tudo atravancando o nosso desenvolvimento. Faço, aqui
sei que nós estamos vivendo na pandemia e parece que já estamos vivendo há tanto tempo nessa pandemia, mas estamos há mais ou menos 5 meses. Então, certas coisas que aconteceram num passado até próximo, a gente já parece que meio que esqueceu. E ano passado, nós tivemos uma série de levantes na América Latina, na América do Sul principalmente, Chile, Equador, Bolívia, né, dentre outras tantas nações, a população saindo às ruas, né, chamando a atenção para as dificuldades, né, de boa parte da população, a desigualdade, as contradições, principalmente no Chile, né, um país que até então imaginava-se que era um país rico, sem nenhum problema, mas que uma das coisas que é mais flagrante na América Latina, né, são essas contradições. Uma camada minoritária de ricos e uma grande camada, né, de pobres, e um fosso gigantesco entre eles. Então, a gente sabe que parte dessa herança é histórica e a outra parte ela é um tanto quanto do presente. No Chile tem-se, né, dentre os manifestantes, a hipótese de que, principalmente, né, depois dos anos 70 do governo do Pinochet, que fez do Chile uma experiência neoliberal, nós tivemos o aprofundamento das desigualdades, certo? Então são temas para a gente pensar, temas para a gente debater, refletir, ok? Antes da gente entrar mais nessa parte econômica, política, vamos dar uma olhadinha a respeito do mapa físico, né, da América Latina, né? Aqui seria das Américas, né? Então, principalmente da América Latina, porque a gente não tem parte dos Estados Unidos e nem do Canadá. Então, perceba que, em geral, nós temos algumas convergências e algumas divergências, né? Pensando a costa ocidental da América Latina, nós temos uma área mais montanhosa, uma área mais alta, né? Toda essa área é uma área de muita instabilidade tectônica. Aqui nós temos montanhas, nós temos os Andes. Essa área toda é uma área que pertence ao Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Então é uma área de bastante instabilidade. Quando nós olhamos para a costa, né, oriental, nós já vamos ter uma área com planaltos, né, principalmente aqui no Brasil, e planícies. Então veja, planícies aqui no México, entre o México e os países da América Central, né, e a planície, a parte mais interior aqui do Brasil, né? Então, da América também. Então, aqui nessa parte interior, uma parte mais plana. Então, é meio que uma repetição, mais ou menos, principalmente se tem em conta os Estados Unidos, nós vamos ter mais ou menos uma repetição do relevo, né? Com planaltos, planícies e a parte mais montanhosa, ok? Então, sintetizando, as semelhanças seria a forma do continente, né? Os dois dá uma afunilada, né? Nós temos o sentido de um afunilamento, tanto aqui no norte como aqui no sul, certo? O relevo meio que se repete, mas nós vamos ter muitas diferenças, né? Diferenças do clima, nas formações vegetais, e aí tendo em conta todos os fatores e elementos climáticos: latitude, precipitação, altitude, circulação atmosférica, correntes marítimas. Então, tudo tem que se levar em conta para uma análise detida das características climáticas, né, de vegetação, de relevo, etc. e tal. No caso da geografia humana,
na geografia humana nós temos um passado em comum, né? Claro que a colonização na América Espanhola não foi igual na América Portuguesa. Tivemos algumas diferenças muito importantes. De bate-pronto, que me lembra, né? Temos, no caso da América Espanhola, uma divisão mais organizada da colonização. Lembre-se que tinham vice-reinos, capitanias, né? Então, nós vamos ter uma organização um pouco melhor. As cidades com um plano urbano mais organizado. No caso do Brasil, né, nós temos um governo geral, né, a tentativa das capitanias que não dá certo, depois o governo geral até a chegada da família real. Mas uma coisa que chama a atenção é que tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa, elas estiveram dentro de um pacto colonial, de um sistema colonial, monopólio comercial, né? Muitas das propriedades baseadas na ideia do plantation, grande propriedade, monocultural, escravista, voltada para a exportação dos produtos, tá certo? Então, tanto aqui como lá, isso aconteceu. Uma formação cultural latina, né? Há uma preponderância do elemento latino, então principalmente espanhol, português e francês. Algumas ilhas ou alguns países têm colonização também holandesa e britânica, né? Que não entra dentro da vertente latina. E temos, né, dentro da América Latina toda, uma forte miscigenação, né? Então, com raras exceções, né, tipo, de bate-pronto, quando olhamos para os países da América do Sul, talvez os dois países menos miscigenados sejam Argentina e Uruguai. Os outros, né, apresentaram uma miscigenação muito forte entre as elites, povos nativos e elementos oriundos da África, né? Povos africanos que foram trazidos para cá como escravos, tá certo? Pontos em comum, pensando mais o presente, né? Pontos em comum dos países latino-americanos. Todos os países latino-americanos, salvo raríssimas exceções, são considerados subdesenvolvidos. São países, alguns são países ricos, apresentam uma parcela da sociedade bastante rica, certo? E uma grande parcela da sociedade pobre. Talvez alguns países nem apresentem contradições, são países paupérrimos mesmo, que seria o caso do Haiti, né? Então, no Haiti não vai haver tanta desigualdade porque é um país majoritariamente pobre. Então, muitos países latino-americanos vão apresentar o mesmo diagnóstico, vão apresentar muitos pontos em comum, né? Concentração de renda. Então, aqui consta no dado que eu trago para vocês que mais ou menos no Chile, no Brasil e no México, 1% de uma camada, de uma parte da sociedade, detém 1/3 da renda nacional. Vocês viram comigo em outras aulas, né? Talvez acho que o ano passado, quem esteve comigo no primeiro ano, vimos que no Brasil, mais ou menos 1% da sociedade concentra 40% da riqueza. Vimos que quase 75% dos brasileiros assalariados ganham no máximo 2 salários mínimos, certo? Então, são pontos em comum que vão apresentar vários países latino-americanos. A concentração fundiária existe, parte dela uma herança histórica, ou, obviamente, por questões como no Brasil, que a gente percebe a atividade de grileiros, né, fazendeiros que aumentam a sua propriedade às expensas de terra pública, de terras devolutas. Muitos países da América Latina vão ter espaços urbanos contraditórios. O que seria isso? Olhem para São Paulo, pensem em São Paulo.
Você vai ter áreas em São Paulo extremamente organizadas, bonitas, um espaço desenvolvido, e você vai ter talvez a 1 quilômetro, 500 metros dali, uma favela. Você vai ter uma ocupação irregular. Você vai ter pessoas morando em cortiços. Então, são espaços urbanos contraditórios. Um dado bastante interessante para trazer para vocês é que a América Latina é uma das regiões do mundo que se urbanizou com mais rapidez, né? A América Latina passou por um processo de industrialização, de urbanização muito rápido. E essa urbanização foi sem um projeto urbano, sem um projeto piloto ou um plano diretor. Sendo assim, muitas cidades cresceram a esmo, cresceram de forma desorganizada, cresceram de forma que não conseguiu, né, e não consegue atender, né, ao que é mais essencial dentro de uma cidade: a moradia e serviços de saneamento básico, certo? Então nós temos esses problemas em todos os países da América Latina, salvo raríssimas exceções. As economias vão ter desequilíbrios setoriais e regionais. O que vem a ser isso, né? Nós temos poucas economias com os 3 setores plenamente desenvolvidos. Talvez nenhuma economia da América Latina tenha os 3 setores da economia plenamente desenvolvidos, né? Vamos pegar o caso do Brasil. Temos um setor primário excelente, um setor terciário muito forte, só que a nossa indústria ela é limitada, ela é dependente de tecnologia e capital do exterior, ok? Nós estamos passando por uma evolução industrial muito grande, tá certo? Isso no país que é o mais importante país industrial da América Latina, junto com México e junto com Argentina, certo? Ou vamos continuar pegando o nosso país. Nós temos o Sudeste bastante industrializado, só que quando a gente olha para o Norte, quase não tem indústria. Teve que construir uma zona franca de Manaus, induzir desenvolvimento industrial ali para que essa região pudesse ter algum desenvolvimento industrial, certo? São países, né, ainda no século XXI, fortemente vinculados com exportação de primários, commodities, e isso é um legado colonial. Se você olhar a pauta de todos os países da América Latina, a maioria esmagadora, os seus 5 principais produtos vão ser produtos oriundos do setor primário da economia, certo? Talvez o México, né, que vai apresentar uma industrialização maquiladora, ou né, tem muitas empresas que fecharam portas nos Estados Unidos e abriram no México, então talvez você vai ter uma industrialização talvez mais pujante até do que a brasileira, certo? Então, mas voltando à questão, né, da exportação de produtos agrícolas, é um problema, né, por você depender, né, fortemente dessas commodities, porque o preço delas oscila muito, ok? Pode ser que um ano vai estar muito bom, quem lida com produtos do campo, como limão, né, sabe muito bem disso, manga, goiaba, em certas épocas o preço vai estar muito bom, em outras épocas o preço vai estar ruim. São oscilações de um produto com baixo valor agregado, certo? Mas insisto, essa pauta ainda, de certa forma, representa uma herança colonial. Por quê? Porque nossas economias foram estruturadas e vigoraram durante muito tempo dentro de uma estrutura colonial, certo? Vejam esse slide, ele mostra para nós, né, a divisão da pobreza na América Latina. Então, a porcentagem da população que é pobre, ou muito pobre, ou extremamente pobre. Então, vejam que existem alguns países da América Latina que são extremamente pobres. Honduras, Guatemala, mais recentemente, né, a involução que a Venezuela incorre, né,
problemas políticos, econômicos, sociais, né? Um presidente extremamente autoritário, então toda uma situação problemática, principalmente nos países aí da América Central, né? Então percebam que desses 6 primeiros países, a maioria está na América Central. E mesmo o México, que apresenta crescimento econômico bastante interessante, é um país ainda que apresenta muita população pobre, como nós vamos falar na aula sobre o mesmo, tá certo? Alguns pontos em comum, mais alguns pontos em comuns nos países latino-americanos. Aqui, né, nesse slide, eu separo para vocês no mais pontos em comum que tenham relação com política, Estado e sociedade, certo? Então, o patrimonialismo é algo que é comum em todos os países da América Latina. O que vem a ser isso? Né? Patrimonialismo é quando você vai ter setores da política, os políticos, administradores, né, que vão se valer do público dentro de suas administrações, né, ou legislativo para fins privados. Então, pessoas que se valem dos seus estados, né, dos cofres públicos para enriquecer, para beneficiar pessoas próximas, né, ou para, né, custear coisas, etc. e tal. Então, isso não é algo só do Brasil, isso é algo da América Latina. Ah, professor, pode ter relação com a questão colonial? Sim, sim, com certeza. Né? Então, quem é aluno meu viu aí nas aulas de Sérgio Buarque de Holanda que os senhores de engenho, os grandes senhores proprietários de terra no Brasil colonial, o poder ia além das suas propriedades, né? E um poder, né, soberano. Então, ele dentro da sua propriedade, ele era o poder em si ali, ele representava uma espécie de poder absoluto, e esse poder ia além dos seus domínios, né, da sua propriedade rural, e estendia toda uma área, né, dentre vilas, cidades, povoados, etc. e tal. Então, a ideia da Guarda Nacional, do coronel, né, montada pela regência lá no século XIX, na década de 40 do século XIX, mostra o quê? Que o nosso país não tinha estrutura, não tinha recursos para criar forças policiais, então se aproveitava da força, perdão, se aproveitava dos jagunços que esses grandes proprietários de terra tinham. Então, é uma relação que ultrapassa o impessoal, ela é uma relação pessoal. Então, né, é um poder que vai além daquilo que é mais tradicional ou comum dentro da sua propriedade. Então, por isso, nós temos instituições frágeis, né? Então, aqui a democracia é uma coisa quase que nunca vingou. Então, nós vamos ter poderes paralelos ao Estado, e isso em toda a América Latina. Nós temos narcotráfico no Brasil, narcotráfico no México, que é pior do que o do Brasil, né? É um narcotráfico. Antes tínhamos da Colômbia, agora temos o do México, né? Tomando a dianteira da pior crime organizado da América Latina. Temos no Rio milícias. Então são grupos organizados, ou crime organizado, que se coloca de forma paralela ao Estado. Gera todo um contrato social com pessoas de um certo lugar. Né? Quem viu aí Tropa de Elite, quem viu outras obras, né, ou noticiário, sabe do que eu estou falando. Notícias de uma guerra particular. Então são obras que mostram isso para a gente, né? Então, vigência de muita violência, de muita impunidade, né? Um Estado corrupto, inchado, né? O descrédito dos partidos, o descrédito da política, né? Política envolvida com crime organizado.
Eis aí um mapa que mostra para gente o Atlas da violência na América Latina. Percebam que a violência se dá sobretudo na região noroeste da América do Sul e na região da América Central, México. Então percebam que ainda o Brasil, que a gente sabe que é um país extremamente violento, não é o país mais violento da América do Sul. Tem focos, né, muito altos de violência, como o Nordeste, como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Mais problemas em comum, não é? Uma interiorização limitada, certo? Então, diz aí os estudiosos que os nossos países eles são ocos, né? Então, a boa parte da população está concentrada no litoral, em áreas próximas do litoral, e a interiorização é bastante limitada. Por conta de quê? Porque foi uma última área que foi colonizada. Então falta infraestrutura, falta conexão, né, entre vários países da América do Sul, certo? Então, o Brasil é um exemplo disso, né? Agora que nós estamos começando a amadurecer a ideia de ter, né, uma infraestrutura que vai atender a região centro-oeste, a região norte, conectando essas regiões com o sudeste, com o sul, com o nordeste, certo? E, para terminar essa parte aqui desse slide, né, os países da América Latina, em geral, apresentam pouca influência no cenário global, certo? Apesar de ter o Brasil, tá certo? Quanto ao envelhecimento na América do Sul, aqui seria a proporção da população acima de 65 anos. Um estudo de 2017. Então percebam que Chile, Argentina e sobretudo o Uruguai são os países mais com uma população idosa mais encorpada da América do Sul, principalmente o Uruguai, ó. O Uruguai, né, tem dados problemáticos aqui, né? Como eu estudo o Uruguai, volta e meia eu vejo a preocupação, né, dos acadêmicos, do Estado, com essa questão de muitos emigrantes e de uma população, né, local bastante envelhecida. Então isso, né, como a gente sempre trabalha, pode trazer alguns problemas para o futuro do país. Caminhando para a conclusão da nossa aula introdutória de América Latina, os países mais importantes do subcontinente são, obviamente, Brasil, México e Argentina. Por que que esses são os principais países? São os principais PIBs? Certamente. Talvez um país esteja colando aí, que é a Colômbia, né? Mas desses 3, 4 países, o que mais se insere no cenário global não é nenhum dos 4, é o Chile. O Chile é o país que apresenta o maior número de acordos de livre comércio do mundo, ok? Então, mas, obviamente, o Chile tem um porte econômico um pouco inferior a esses outros 3, 4 países maiores, né? Então, são potências do setor primário, são países de economia complexa, são países que pertencem ao G20, né? E são os considerados NICs, novos países industrializados ou de industrialização tardia. Não tanto tardia quanto aqueles que vocês viram, os tigres asiáticos. Aqueles são países de industrialização recentíssima, certo? E esses 3 países, eles têm um ponto em comum. Eles se industrializaram, né, a partir de uma forte intervenção estatal. Um modelo econômico que a gente sempre cita aí, né, o desenvolvimentismo. Então, tendo o Estado, tendo um papel bastante forte e importante. O Estado empresário, o Estado financiador, o Estado comprador, né? Ou seja, o Estado fomentando o desenvolvimento, ocupando lacunas da economia, tipo
siderurgia, indústria pesada, né? O Estado investindo, tipo indústria exploradora de petróleo. Então, com um alto investimento e um retorno só a longo prazo. Então, esse modelo que industrializou e desenvolveu esses três grandes países, né, latino-americanos foi chamado de substituição de importações, tá certo? Então, ele se deu no segundo terço do século XX, teve apoio da CEPAL, que é uma Comissão Econômica para a América Latina da ONU, né? Que nesse momento era influenciada por uma matriz econômica keynesiana, né? Uma filosofia econômica mais keynesiana. Beleza, galera? Então, essa é a introdução de América Latina. Insisto, peço desculpas para vocês que vão ter que ver uma aula a mais, mas eu acho que foi mais interessante a gente trabalhar por esse lado aqui, né? Porque vocês vão estar melhor preparados para entender os países como um todo. Valeu, abração, até mais.